Sem crise. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Fala galera, está começando o primeiro vídeo do canal Sem Crise. Hoje a gente tem a Denise e o Mário, que eles vão falar sobre a mudança do comportamento na cobrança diante do cenário atual. Denise, você pode se apresentar para a gente, por favor? Claro, Lucas, super obrigado. Primeiro, antes de mais nada, né, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse primeiro vídeo de muitos do canal Sem Crise. Vida longa a ele. E também, é claro, uma super honra estar aqui com o professor Mário. Tive o prazer de fazer um curso com ele recentemente, agora em fevereiro, foi por lá que eu... Bom, falando um pouquinho de mim, bem rapidamente, tem 10 anos que eu estou no mercado, nem sempre foi na área de cobrança, muito pelo contrário, a minha formação é em bacharel em Química, bem diferente da área que eu atuo hoje. Caramba! Comecei trabalhando em laboratório, enfim, trabalhava na área de pesquisa, mas logo depois que eu encerrei a universidade, descobri que não era exatamente o que eu queria, mas sempre gostei muito da área de exatas, sempre fui apaixonada por essa área e calhou de eu ter a oportunidade de trabalhar numa empresa familiar, que é a empresa do meu pai, na época, e entrei já de cara para trabalhar no financeiro. E ali comecei a me identificar um pouco mais com esse mundo corporativo e acabei fazendo uma pós-graduação em administração de empresas. E desde então estou aí nesse mundo louco corporativo, mas que eu gosto bastante. Trabalhei por 6 anos na empresa da minha família, né? Então, trabalhei não só especificamente na área financeira, mas quando você trabalha em empresa familiar, geralmente você faz de tudo um pouquinho. Então, trabalhei na parte de marketing, trabalhei no RH, trabalhei na produção, enfim, atendi cliente, fiz de tudo um pouquinho, o que é ótimo, porque te dá um pouco mais de visão de tudo. Depois de um tempo, depois desses 6 anos, eu me mudei para São Paulo, onde eu moro atualmente, e há 4 anos trabalho numa multinacional da área de hotelaria, e comecei como analista de cobrança, e hoje lidero um time de 7 pessoas, também na área de cobrança. Um time com 5 analistas e 2 seniors. E é isso. Legal, e aí, agora, muito legal. estamos aqui. Muito bom, obrigado por ter aceito o convite. Mário, você quer falar um pouquinho para a gente de você? Tá bom. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Lucas Knapp, muito obrigado pelo convite. Falando da Holanda, acho que esse é o meio de comunicação digital, e aceitar o seu convite para participar dessa conversa, com a Denise Proença, acho que é um motivo de muita honra para nós. Eu sou formado em administração de empresa, direito, tenho pós-graduação, especialização em finanças, e estive à frente de uma instituição financeira privada, que hoje é a maior instituição da América Latina, durante 30 anos. Exerci um cargo executivo na área de crédito e cobrança e me aposentei, são mais de 11 anos de consultoria no mercado financeiro, empresarial, e também desenvolvi uma carreira acadêmica de 25 anos como professor de faculdade e nos últimos 6 anos como professor de 2 escolas de pós-graduação em MBA em São Paulo. E hoje eu estou no Mato Grosso do Sul, na cidade de Glória de Dourados, que tem uma população de 15 mil habitantes. Então, saí daqui da cidade com 18 anos e são mais de 45 anos que eu resido em São Paulo, na capital, e tenho a minha atividade profissional. Sou consultor da INF Febraban, na cadeira de crédito e cobrança, recuperação, consultor da Serasa Experian, e também fui de outras empresas aí no mercado.
Então, rapidamente, é isso. Os números, né? Falar de alguns números, porque isso vai dar uma base para a gente conversar melhor do que fazer e o que está acontecendo hoje em dia, né? Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, em março, a taxa das famílias de endividamento estava em 66,2%. Em abril, essa taxa já subiu para 66,6%. Ou seja, as famílias elas acabam tomando mais crédito do que o valor que elas recebem, né? Isso daí é um número um pouco curioso, ainda mais se a gente pensa no momento de crise que a gente está. Claro que essa taxa vem crescendo e um dos maiores fatores é por causa do cartão de crédito, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, quando a gente olha para a mesma pesquisa, mas na área de inadimplência, também houve um crescimento de março para abril. Então, subiu de 24,1% para 25,3%. E isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas estão tendo mais dificuldade de pagar as obrigações que elas têm, né? Então, assim, eu já quero começar aqui pegando esses dados e a gente trazendo esse cenário atual de crise. Como vocês dois veem esse cenário de acordo com os dados que eu acabei de falar para vocês? Dados, né, Lucas e Denise? É uma das nossas maiores preocupações e é o desafio do profissional que atua na área de cobrança, né? Quando a gente fala de inadimplência, eu separo a inadimplência em dois tipos, né? A inadimplência por falta de pagamento, que é a consequência. A causa desta inadimplência ser elevado, e isso tem aumentado nesse primeiro trimestre, tá? E o que ocorre? Antes disso, nós temos esses dados que o Lucas passou, né? Que é o endividamento das famílias brasileiras. Então, hoje, nós temos aí, pelos índices que o Lucas mostrou, esse endividamento vem crescendo no Brasil, né? Principalmente nos últimos 2, 3 anos, que o mercado financeiro, as fintechs principalmente, que não tinha este player tão forte hoje no mercado brasileiro. E cooperativas de crédito, eles entraram no segmento de crédito muito forte, ou seja, vem numa expansão a carteira de crédito no Brasil, né? Não só no crédito cartão de crédito, mas principalmente no crédito consignado, financiamento de veículos, financiamento de crédito imobiliário. Isso fez com que as famílias se endividassem muito e, por consequência disto, esta inadimplência que tem apresentado, né? E por esses dados, né, Lucas, é um dado cíclico, porque janeiro, fevereiro e março, no mercado, ele é cíclico porque existe uma inadimplência maior porque tem as despesas extras que são são pagas agora no começo do ano. Então, as famílias têm despesas extras como IPTU, IPVA de carro, material escolar. Então, tem o retorno das férias, que muitas vezes nós gastamos um pouco mais, né? E essas coisas é que causam este impacto na inadimplência. Nós estamos falando isso antes da pandemia, né? O pós-pandemia, o cenário já é um pouco mais, diria, deteriorado. Tá? As empresas elas vêm dizendo isso também, né, Mário? Todos os pontos que elas trazem é bem referente à pandemia e que esses dados podem aumentar ainda mais. Principalmente Perfeito. Muita gente que está ficando em casa, que não pode sair, não pode trabalhar, e isso com certeza vai acarretar em inadimplência e até o uso maior, às vezes, do cartão de crédito para que as despesas sejam pagas, né?
Uhum. E um terceiro pilar que nós estamos olhando com muito cuidado é o nível de desemprego no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, né? Então, o desemprego no Brasil, nesse trimestre, foi um dado que saiu recentemente, né, do CAGED, do IBGE, que é o crescimento do desemprego em janeiro, fevereiro e março, que atingiu 12,9 milhões. Ou seja, são um crescimento de pessoas que perderam seus empregos. E, diretamente, as pessoas que perdem o emprego vai deixar de pagar alguns compromissos financeiros, porque ele precisa primeiro colocar alimentos para dentro de casa, pagar o aluguel. Né? Então, Mário, e eu tenho uma pergunta, e aí eu queria ver como que a gente pode linkar isso, né? Esses dados, esse documento que foi passado. Você vê que essa inadimplência e esse endividamento também pode ocorrer em pequenas, micro e médias empresas, ou são coisas separadas? Essa pesquisa que foi feita de outros números que vêm sendo divulgados de inadimplência? excelente, Lucas. Perfeito. O que fez essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Afetou indistintamente as empresas, pessoas físicas, né? Mas quem sofre mais é o microempreendedor, o microempresário, o pequeno e o médio empresário, né? Agora, as grandes empresas, a gente tem que setorizar isto. E na cobrança, né, é importante sempre, quando a gente olhar qualquer índice, indicador, é olhar de forma clusterizada esses números. Não dá para olhar no geral e falar, olha, está tudo ruim. Não. Mesmo no micro, pequeno e médios empresários, tem alguns ramos de atividades que vão sobreviver e estão sobrevivendo, que a gente observa, sabe? Eu vou dar um exemplo assim rapidamente, depois a gente pode falar um pouco mais sobre alguns ramos de atividade. O agronegócio, a parte de commodities, né? Esse segmento foi afetado, até foi no preço, mas continuamos exportando produtos, né, para outros países, desde uma soja, de um milho, carnes, avicultura, suinocultura. Então, este segmento está sendo interessante para o Brasil, né? Dentro dessa crise mundial, eu estou vendo, por exemplo, esse isolamento social. As grandes capitais estão sofrendo muito. Já no interior tem uma flexibilidade maior. Né? Ramo de usinas, por exemplo, que fabricaram álcool, gel, tal, né? É um mercado que eles não esperavam esse segmento. Usinas, né? Farmácias, sabe? Hoje, farmácias é um setor que está muito aquecido, né? E junto com alguns supermercados ou empresas, mercearias que trabalham com hortifruti granjeiro, né? Que são coisas para sustentar a família. Então, eu vejo desta forma hoje, quando a gente analisa esse cenário brasileiro e mundial. Então, a minha preocupação hoje, como consultor, é acompanhar exatamente a inadimplência da pessoa física, do micro, pequeno e médio empresas, e também com um olhar para grandes empresas que foram muito afetadas. Exemplos de afetação nesse segmento de grandes empresas. Segmento de aviação. Sim. Né? As grandes empresas no mundo, né, vão passar por essas dificuldades diante do que está acontecendo no mundo inteiro.
né? Eu queria pegar esse gancho, já que você entrou na área da aviação, que a gente vê que o setor do turismo é um setor muito impactado, né? Aham. Isso que vem acontecendo e tal. E agora eu queria mudar um pouquinho o foco do cenário atual para o mais dentro da empresa. O cobrador, ele tem que agir, e até se vocês tiverem alguma sugestão de como eles podem agir e quais são as características que o cobrador tem que ter hoje em dia, seria até legal vocês dividirem. Mário, você se incomoda se eu começar com a Denise agora? Porque ela Não, por favor, por está favor. bem focada na operação agora, e eu tenho certeza que Aham. ela consegue ajudar a gente, mas fica à vontade de colocar o seu Não, input. não. Bom, acho que só aproveitando um pouquinho, assim, só retomando um pouquinho o ponto anterior, que eu achei que a explicação do Mário foi, enfim, explica bem, na verdade, né, o cenário, mas eu acho que um ponto legal só da gente avaliar, que às vezes a gente não vê ou não consegue distinguir em relação ao endividamento, pelo menos a maneira como eu que acho que a gente vinha num processo, acho que de recuperação, de aquecimento da economia, então a gente tinha já bons indicadores, acho que o endividamento acho que pré-corona, eu acho que era um endividamento que demonstrava ou que traduzia muito mais a recuperação, a confiança no consumo, por exemplo, na pessoa, eu me sinto confiante agora de repente, investir num novo imóvel, enfim, tudo isso traduz o endividamento, que eu acho que é um endividamento positivo. Porém, acho que pós-corona, a gente começa a ver que esse perfil de endividamento, ele passa a ser um endividamento que é aquele endividamento mais complicado, onde a gente vê as pessoas buscando aquele crédito que, num primeiro momento, é mais caro, porque é aquele crédito para você poder girar a sua operação, simplesmente para você poder manter a sua rotina girando, para você pagar os salários ali no curtíssimo prazo. Então, acho que existe essa distinção e é importante a gente entender, e obviamente isso tem consequência para a inadimplência. Então, hoje, por exemplo, no setor que eu trabalho especificamente, que é da hotelaria / turismo, sem dúvida nenhuma é o setor mais afetado, um dos mais afetados. Então, para nós especificamente, é um setor que tem sido particularmente muito desafiador para a gente ter muita previsão, para a gente conseguir ter expectativa do que esperar daqui 1, 2 semanas, e assim, não estou dizendo a longuíssimo prazo, estou dizendo a curtíssimo prazo mesmo. Então, esse tem sido o nosso maior desafio hoje, porque agora a gente passa a se deparar com pessoas com inadimplentes que antes não eram inadimplentes. Então, são pessoas que sempre mantiveram suas contas em dia, mas que do dia para a noite simplesmente tiveram sua renda ali cortada, não tem mais fluxo, não tem mais entrada. Então, a gente passa a ter pessoas hoje na nossa carteira de inadimplentes que antes a gente não via. Sem crise.